E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui fala o Bernardo Lopes do Indica Filmes e vamos começar um episódio sensacional. Tá presente, Pedro Tanelli. Oi, sou o Pedro Tanelli, tô aqui substituindo o Henrique, sou mais parecido com ele, né? Muito obrigado pelo convite, hoje tá especial. Henrique deu uma murchada, né? O Henrique deu uma murchada, uns 10 quilos pelo menos, né? Mas tá... Deu uma murchada, né? Tadinho, gente. E meu nariz desentupiu também. Vocês precisam expor desse jeito que o Henrique broxou. Nossa, verdade. Ele tá com vergonha, por isso que ele não veio. Sim. Não é assim, né? Amigo é amigo. Beijo né? pra Henrique. Vai, Rafa, presente Abraço, aí. Henrique. Fala Indica Casters, Rafael Figueiredo, episódio hoje teatral. Nossa, eu não falei o tema, né? O tema será teatro. Então, o tema será teatro. Teatro, mas atuação, tudo mais, É. né? Ensino. a essência do cinema, não sei, vamos descobrir. Com a convidada especialíssima. Totalmente. O Pedro quer fazer as honras. Ela que é atora, não, atriz, diretora, professora, dubladora e muito mais, que é palhaça E sua tia. e minha tia, Olha. nepotismo mais uma vez, Sim, aqui, como sempre, como sempre, Cíntia Tanelli. Aê. Obrigada. Que bom. Titia tá feliz de estar aqui com você. Tô feliz, tia. Que Bom tê-la. Obrigada, gente. mora muito longe dos estúdios. Eu Mora. até precisei Outra. mandar. Localização, obrigada. Eu mandei ela. Eu moro no prédio da frente. Literalmente uma Eu não rua, né? sabia. Porque é lá na frente mesmo. É. Na frente. Onde é? Manda localização. 15 Mas tá falando que é 3 metros da minha casa? Eu só aqui queria na um sala. número, Você sabe? mandou Pra não assim, errar a casa. É na minha casa? Ela falou. É, porque a localização nem sempre ajuda, né? No verdade. caso, Mas chegou- Principalmente pra não, perto. tá assim. tudo E certo. chegou bem. Bem, tranquilo. Maravilha. Começamos por onde? Das Então. 1000 facetas da Cíntia. Qual ela quer nos Nossa, dizer? 4.000 anos antes de Cristo. Começou tanto. Da onde veio o teatro? Pode ser uma boa Pode pergunta. ser, uma pergunta justíssima. Você Gente, tem algum bom. princípio, assim, Lembra alguma minha viagem pra base? Grécia? Sua viagem pra Grécia? Nunca fui. Começou o quê? Começou com Shakespeare? Não, né? Vem antes dele. Sou muito antes. Na verdade, assim, é milenar, né? É a base de tudo. Quando fala de atuação, é teatro. Teatro. Não tem nada mais antigo, né? A gente fala até das máscaras e tudo, que é 5 séculos, 5 antes de Cristo, já Nossa. começavam as máscaras, né? Então, a atuação desde sempre. Não deve ter nenhuma, na história, um início, né, exato. Às vezes deve ter algumas especulações aí, porque... Eu acho que até vivendo a gente atua sem saber. É em alguns igual o momentos, início né? A gente da vê. música, né, nos tambores ali das pessoas, das tribos antigas, que eles acham instrumentos de pedra ali com pele de animal. Eu acho que ninguém sabe dizer exatamente quando começou o Exatamente, teatro, assim, na história, né? A gente tem a base que a gente estuda, né, de Grécia, da Roma Antiga e tudo mais. Que a gente Alguém faz, escolhe ali. desde que a gente se entenda por pessoas, existe atuação. É milenária. É milenar. Que vai mudando, Velhaco. talvez seja. Não sei se vai mudando assim, mas as funções do teatro. Não que tenha função, por ser arte que tem que ter uma função, mas, por exemplo, na Grécia Antiga, das coisas que já li alguma coisa sobre, tinha uma função de aprendizado enorme. Era uma forma de se transmitir conhecimento e tal, e era um espaço público, de convívio público. E aí, hoje foi, em alguns espaços assim, a gente foi vendo que foi ficando mais marginalizado, não sei, ou caindo... Na verdade, assim, e é atual, né? Porque continua sendo isso. Aham. Né? Então, vai mudando o quê? Metodologias, né? Teólogos e tudo mais vão criando coisas, mas o intuito do teatro mesmo, da atuação, é a mesma. Continua. Né? É informação, é fazer a pessoa sair daquele mundinho, né? Tem um boleto para pagar, tem as Entreter. coisas. E você tirar a pessoa daquele...
negocinho da vidinha dela. Agora sentou no teatro, agora deixa que eu te conduzo pro meu mundo. Legal, né? Poxa, eu ia puxar isso mesmo, porque tem a função tanto para quem assiste, mas tem a função para quem faz o teatro, ou pro ator, ou para quem criou a peça, pro diretor, porque às vezes tá precisando, eu tenho um contato mais próximo assim com poesia ou música, de botar alguma coisa para fora. De repente, se botar alguma coisa pra fora, virou uma peça, virou uma coisa maior. É um exorcismo, na verdade é isso. Sim. Autoexorcismo, né? Muitas vezes. Muitas vezes. Eu não quero fazer uma pergunta burra, mas eu quero colocar só um ponto. Tipo, aonde que a gente consegue colocar, assim, toda atuação num teatro? O que é especificamente? Porque quando a gente coloca, da onde vem o teatro? Tipo, o teatro como uma peça específica, uma história, um roteiro... Ou a gente pode considerar uma atuação de improviso, é um teatro propriamente? Tipo, stand-up pode ser considerado teatro? Boa. É isso que é uma pergunta, assim, mais semântica, vamos dizer assim, talvez, não sei. Explorar um significado de teatro, sim. Da palavra, sim, o que é o teatro propriamente? Eu acho, pelo menos assim, o que eu penso é qualquer tipo de expressão... cabe no teatro, porque não existe uma regra. Na verdade, a arte não tem uma regra, você não segue, é totalmente humanizado. Então, tudo que se mexe com arte, com cultura, é humano, você não pode falar assim, isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode. É humano, é a concepção da pessoa. Então, quando fala de Zé Celso, por exemplo... O cara foi super incompreendido em muitos momentos da vida, em muitas criações dele, mas ele sempre foi único. Não existe outros Zé Celso. Então, é muito... Pode tudo. Pode, é expressão, gente. Que nem eu falo para meus alunos, tem palavras que eu não aceito dentro de sala de aula, por exemplo, cala a boca. Nenhum aluno meu fala cala a boca dentro da sala de aula. Estou mexendo com liberdade de expressão, vou fazer o cara... cala a boca. Não existe isso. Então, Verdade. Tudo, qualquer tipo de expressão... Entra. Entra. Por que não? Entra. Stand-up, monólogo... Uma apresentação. Qualquer coisa. Que coisa. Uma expressão. Mas vale tudo. Vale tudo. Mas eu não sei se entendi, assim, um dos sentidos da pergunta é um teatro para fora do teatro, do espaço do teatro. Nós, por exemplo, sendo atores das nossas próprias vidas, A vida imita a arte, existe isso. Não, nunca fiz teatro, mas de repente, um momento da sua vida, você interpretou para uma professora. Não é mentir, gente. Não é mentira. Mentira não é uma coisa, interpretação é outra. Mas, porque o ator não é mentiroso. Ele só vive várias vidas. Linda essa. Porque eu acho que é bem isso. Para um ator, acho que não basta uma vida só. Então, ele quer várias vidas. Então, isso que é o mais legal, o mais mágico da gente poder ser muitas coisas numa vida só. Linda essa ideia. Seguindo o que você falou, era bem isso. Tipo, no sentido assim, eu tô interpretando um personagem, às vezes. Tipo, não necessariamente um personagem numa peça teatral, mas o que eu quero dizer, às vezes uma pessoa que vai apresentar um vídeo no YouTube... ela apresenta de uma maneira que não é ela. Ela é um personagem. Porque ela sabe que isso não vai engajar, que não sei o que lá. É um personagem. Sim. E aí, tipo, a minha dúvida era se a gente podia considerar isso teatro ou se essa atuação já não se encaixa numa definição de teatro. Entendeu? Por mim, eu acredito que sim. Como Que nem... Tem cantores que são super tímidos. E na hora, em cima do palco, você fala, nossa, o que é tudo isso? Performático. Mas não é Acha que ele acorda si. assim. Ele não acorda desse jeito. É um personagem que ele coloca ali em cima do palco. Eu sou tímida, né? Não dá pra perceber, mas eu sou. Mas em cima do palco, que tiver que fazer o personagem pedir, eu nem raciocino, só faço. Mas eu imagino que, por exemplo, nas apresentações de final de ano, não sei se estou adiantando, mas que a Cíntia dá aula aqui na cidade, tem muitos alunos e tal, mas eu percebo que, e imagino que para você é muito mais difícil ali no final do ano, você, agradeço, Secretaria da Cultura, acho que agora também já se acostumou, mas agradeço, aquela fala final é mais, não vou falar chato, mas mais complicadinho de fazer do que atuar de alguma coisa. Com certeza, Ontem mesmo teve uma conferência de cultura aqui na cidade. E, assim, quando eu pego o microfone para Cíntia falar, é muito mais complicado do que um personagem. Então, assim, ter que pegar, explicar...
eixos de uma conferência, por exemplo, você fala, poxa, peraí, deixa eu explicar do meu jeitinho, Cíntia, de ser. Então, ó, vamos arrumar a casa, isso aqui é como se eu estivesse arrumando um quarto, puxando a gaveta. Então, eu dou meus exemplos, que para muita gente pode ser uma loucura, mas dentro da minha cabeça é assim que funciona. Quando a gente fala de uma função teatral, função do teatro e tal, tomar a função aqui no sentido mais poético possível da palavra, né? Não no sentido técnico e tal. Eu acho que é nesse que a Cíntia está dizendo, de extrair das pessoas essas coisas mais íntimas que às vezes, por vergonha, censura, a gente vai, né, interiorizando, fechando, clausurando, entra no casulo, o teatro vem e sem querer a própria criação, né, de muita gente. Nossa, talvez, né, os pais sem saber, você acaba tendo que guardar muita coisa ali para se comportar em tal situação, ou de repente não responder de uma forma desagradável para alguém, e isso acaba atrapalhando, de certa forma, você se permitir ter um contato maior com a arte, ou com alguma coisa parecida, assim, né, com o seu ser, né, colocar tudo que tem contato com a arte e sem pudor, sem vergonha de colocar quem é você ali, porque tem a cara do outro, né? Te olhando, do outro, a interpretação do outro, o julgamento do outro. Você fica com receio. E fora ali, que, né? às vezes, a verdade do personagem não é a verdade, né? A maioria das vezes não é a verdade do ator. E tem vezes que a gente usa a memória emotiva, por exemplo. De um personagem que a gente vê um arquivo, né? Todo mundo é um arquivo de sentimentos, né? De coisas. E como o ator empresta esse sentimento, às vezes ele não tem esse sentimento. Então, aí é onde entra os laboratórios, onde você vai estudar o sentimento que, de repente, é de outra pessoa, para você poder emprestar verdadeiramente o personagem, porque ele tem que ser de verdade. E, Cíntia, como é o processo para você entrar num personagem? Porque você tem obviamente, você deve estudar o roteiro ali. Sim. Não sei se for alguma obra baseada em livro, uma peça, você vai ler a peça, tudo bem. Mas como você entra nele, assim? Você pesquisa algumas coisas a mais do que é passado para você? Vocês fazem um ensaio antes com todo mundo ali? Você sai na frente do espelho? Você se grava? Como funciona? Assim, eu não gosto dessa coisa de frente do espelho, de gravar essas coisas. Eu não curto, não. Porque acho que isso, bem, pra mim, né? Parece que me trava. Aí eu fico prestando atenção na ruga da testa, numa expressão lá, então deixo fluir. Eu gosto de estudar, gosto de buscar. Tem diretor que vai te dando um caminho, né? Igual a maioria das vezes eu faço a direção das minhas próprias peças. Aquela lá que corre, cruza a cabeceira e faz o gol. Então eu gosto, né, de escrever, de atuar, de dirigir, vou fazendo tudo. Mas muitas vezes um diretor te dá um caminho para você seguir. Então ele joga ali um personagem para você, te dá um caminho, aí você vai mergulhando e vai oferecendo. Aí o diretor vai te lapidando, né? Não, esse daqui não, agora mais. Ele vai te dando traçando, vai dando um rumo pra gente. Mas é gostoso demais, né? Ai, gente, é uma doideira, né? Porque um dia você é que nem a última... Um dia você é porco, no outro dia você é um médico, no outro dia você é... sei lá, né? Sei lá, Joana Dark. Mas engraçado, você falou da expressão, eu fiquei imaginando que é uma coisa que, de repente, o ator não tem que se preocupar. É a coisa do diretor se preocupar ali, né? Porque, vou preocupar numa expressão. Não, você vai se preocupar em entrar no porque no cada ator tem um né? jeito de criar personagem, né? Segue alguma metodologia, né? Stanislavski, Brecht, enfim. E tem gente que cria o personagem de fora para dentro, sei lá, eu gosto de sentir. Se ele tem que sofrer, eu gosto de sangrar, entendeu? Eu gosto de sentir para depois pensar e falar, poxa, ele só pode se vestir desse jeito. O personagem só pode ter o cabelo desse jeito, não pode ter de outra forma. Então, se você sente como personagem, o resto vem natural. Eu vou saber qual é a cor preferida dele, eu vou saber... E aí fora tem as manias, né? Eu tenho mania, né? Pelo menos assim, meus personagens têm cheiro. Cada personagem meu tem um perfume. Nossa.
Fragmentar. Isso, aquele tanto de Porque aí eu produto guarda-roupa. sinto. É engraçado, porque aí é ligado aquele cheiro, aquele personagem. Parece que vai incorporação mesmo. Ah, legal. Legal. E vem Vem e o- vai. Porque Outro ser. biologicamente o cheiro realmente traz lembranças pra gente, né? Por isso que às vezes você sente cheiro de um sabonete ou de uma comida que você não comeu há muito tempo, você lembra da sua infância. Ele ativa uma área de lembrança do seu Memória cérebro. emotiva. Memória emotiva. É isso que o ator usa. Nossa, Ah, boa dica, hein, pra quem Poxa. quer virar ator aí. Pois é. Por falar em virar ator, Sente o peido das pessoas. qual a diferença? Existe uma diferença entre um ator assim de novela, de filme, séries e um ator de teatro? Você sabe dizer qual a diferença? Forma de atuação, Isso. existe a técnica de imagens, né? Câmera, essas coisas que no teatro a gente pode ir todo muito grande, expressão, jogar braço, Falar tudo. alto, né? Jogar a voz lá pra cima. Num set de filmagem você tem uma coisa Tem que dentro caber naquele quadrado. né? quanto menos movimento, melhor. Se você abrir os braços, você não cabe na tela, né? É algo mais Na intimista, telinha. né? É. Eu sempre tive essa sensação, assim, de que os atores de novela, em geral, eles meio que se sentem... Não sei se a palavra é censurado, mas você vê ele falando com mais alegria, uma expressão de prazer maior quando ele diz assim, porque agora eu vou fazer uma peça de teatro. Parece que ele está se libertando. É porque então, por isso. pode mais. Pode maior. mais. É Fiquei muito com essa contido, sensação. né? Na TV, você tem que... O menos é mais ali mesmo. O diretor de uma novela, então, também se difere de um diretor de teatro. Então, Sim. não dá pro cara fazer a mesma Eu acho que o coisa. próprio ao vivo também, né? Deve ser uma Então, coisa mas tem essa também. Tem Porque esse o risco do ao O cara vivo, tá né? tem mais liberdade no teatro, mas se ele errar ali, Já era. ele vai errar por uma plateia ao vivo, entendeu? Você já A gente errou? não- a gente erra sempre. Então, E aí, mas improvisa? Aí que entra improvisação, Sempre. né? Vocês têm aula de improvisação? Gente, isso vai ficando aqui andar de bicicleta. Você acaba acostumando de uma forma que você tá tão seguro daquilo que você tá fazendo, do trabalho que você tá fazendo, que se você errar uma palavra, você coloca outra e vai embora. É natural. Você não vai pensar, poxa, errei, e agora o que eu vou fazer? Já foi, já remendou Gente, e vai peraí só um embora. minutinho. Não posso pedir desculpa pro público ir lá do lado, pegar o texto e voltar. Errou, vai embora. E os outros que estão interpretando têm que Vai ficar também. acolhendo o seu erro para Sim. poder... Acaba ficando natural. Nenhum espetáculo Nossa, é que igual coisa. a outro. Nenhuma apresentação. Mas aí tem, então, isso de você ter entrosamento com mais... Tem Tem. isso. Perguntar Tem. isso. É que nem amizade. Quando você tem um amigo, você olha pra ele, ele não precisa falar. Você já olha e fala assim, fez merda, né? Aham. Você já sabe o que aconteceu. Né? Então, é a mesma coisa. Ele já entra na sua, né? Sim. Ele já percebeu ali que errou, vai ter que dar um help, vai ter que ajudar e vambora, não E pode já parar. rolou disso acontecer assim, imediatamente com alguém que você nem conhecia antes, ou necessariamente tem que ter um tempo pra... Você já subiu Já no for palco surpreendida, Não, né? tem por isso. ator que vocês já vêm de alguns trabalhos, então já tem aquela intimidade, já tem aquele jogo, então começou a fazer alguma coisa, ele já te entendeu. Então vamos embora. Lógico, a gente ensaia pra não errar. Por isso que a gente fica ali, ó, meses, né, árduo ali, sofrido e tal, pra não errar. Mas erra. Nenhuma apresentação. Você pode ficar, sei lá, 10, 20 anos com um espetáculo. Nenhuma apresentação, nenhuma vai ser igual a outra. Não existe. Não existe. Extremamente Não. idêntica. Ali. Nunca vai ser. E dentro do nosso amadorismo da escola, dos teatrinhos que É fazia. ótimo. Mas o que eu ponho na minha cabeça, porque, nossa, eu era péssimo pra decorar qualquer coisa. Mas é como se assim, você olha a história e fala, eu sei que a história tá aqui e tem que chegar ali. E aí, quando eu me dedicava um pouco mais, eu pensava na cena. Pô, eu tô nessa cena, essa cena tá aqui, tem que chegar ali. Agora, o que eu tenho que falar é pular. Isso muitas vezes... Eu lembro até um que... Acho que eu tinha que falar alguma coisa pra entrar uma personagem com uma vassoura e eu pulei essa parte. Mas a menina ficou com a Como que ela vassoura. entrava, né? A deixa, né? Esperando a deixa. Isso, a deixa. Agora, tem certos pontos que aí, assim, aí não, vamos dizer que não pode entrar, porque aí, poxa, aí perdeu uma parte importante de um personagem ali e tal. Pra você trazer isso de volta, às vezes até consegue, né? Consegue. Pô, você dá uma volta, mas eu não tinha experiência Mas pra isso isso, acontece. né? Eu Mas já pulei nunca mais cena e esqueci. aí eu olhei, Larissa, vi que tinha Desculpa, pulado, Larissa. dei uma reviravolta pra voltar a cena, porque senão ia perder uma cena inteirinha, eu já pulei. Nossa, Mas aí a gente volta. mas trouxe.
trouxe de volta. Cara, olha que Pode falar, Bê. estranho. Eu ia falar que eu já fiz 3 teatros na escola. E eu sempre Imagina, quis ser ator. Pedro. Quando eu era criança, eu sempre quis ser ator. Bonito. De algum momento na minha vida que eu não vou saber porquê, eu comecei a ter vergonha de me apresentar em público. Por quê? Não lembro, não sei. Eu não sei. Eu já fui, ó. Por algum motivo, eu não sei o porquê. Mas por quê? Ele deu a deixa e você não foi. Exatamente. Aí, vou voltar. Eu já fui uma galinha no presépio. Não, mas eu fui substituir o Galinha de ano Já sei mais porque velho. você começou a ter Faltou vergonha. Já começou. Aí no meu ano eu fui o José. Aí já teve uma apresentação do livro chamado Aida. Eu era o príncipe, algo do tipo. Cara, eu decorei, obviamente que eram letras grandes, né? Uma folha inteira de texto pra fazer o negócio. E, tipo, eu tinha, 10 anos? E eu fui com vontade. Na época eu era gordinho, eu coloquei aquelas roupas assim, romanas, sabe? Sem camiseta, só uma faixa, com a minha tetinha pros lados. E o cabelinho era... O cabelinho era de tigelinha? tigelinha. Tem foto, eu vou tentar mandar pro Lucas, ele Tem coloca na que edição. mandar. Né? Não, coloca aí, por E favor. manda aquelas tuas loirinhas pequenas. Uma galinha No presépio. no presépio da camisada. Tem foto também, vou mandar. Era o galo que cantava na hora que começava. Não, eu só ficava vestido de galinha amarela, sentado assim, olhando pra baixo. Porque eu fui o galo no presépio. Você deve ter colocado a mesma roupa que eu, então. Virou roupa amarela. casal Amarela. Isso. É, a mesma escola. Mas você deve ter feito bem a galinha, porque no outro ano você foi promovido a José. Mas aí... Mas no meu ano que eu fui promovido a José, rolou corrupção. Porque minha mãe é dona da escola, ela falou, bota o Bernardo José aí, ó. Ah, então a gente não sabe se ele foi tão boa, galinha. o que Essa é a mudou, parte né? escura do teatro. O que mudou? A professora que fez a peça não estava mais, né, no ano seguinte. E o Bernardo era o José. Coincidentemente. Porque Isso. ela, por desconhecimento, Demitida por colocou- justa causa. Surpresa. Justa calça. Olha, só pra aproveitar que a gente tá falando negócio de escola, queria a opinião dela sobre... A gente passou por um período assim que as disciplinas escolares têm que ser cada vez mais técnicas, etc. E eu queria saber a opinião dela sobre teatro, porque teatro... Eu tive teatro na escola, com ótimos professores, inclusive, e eu queria saber a sua opinião sobre teatro para escola, desde ensino fundamental até ensino médio, se você acha que é importante e o que você acha que traz de bom, etc, etc. Eu acho, na verdade, isso mesmo, fundamental. Qualquer tipo de arte, mas o teatro, como é a minha praia, eu acredito que ela tem que estar ali. E sabe o que é? É o que eu gosto, sabia? De ensinar? Eu gosto de ensinar, eu gosto de pegar assim e falar assim, vem que vai dar certo, vai sair legal, adoro isso. É o que me move, é ver esses resultados, assim, que às vezes você coloca em cima do palco, pititico, 7, 8 anos, você fala assim, olha, filha da mãe, não é que Ele nem faz. sabia que ele tinha essa bonitinho. expressão, né? Essa habilidade. Às vezes fica pra sempre escondido, a pessoa nunca vai usar. E assim, o teatro é uma coisa que carrega. Ó, o B falando aqui. Lembrou lá, não, marca. Eu fiz teatro na escola. Acabou, você vai lembrar pra sempre. Você vai falar isso vai pro teu filho. Quando eu tinha a tua idade, eu fiz teatro, eu fiz música. Qualquer tipo de arte, ela marca. Você carrega isso pra tua vida. Isso entra naquela coisa até da formação de público, que é a coisa mais difícil que o artista tem, é a formação de público. Então, quando você coloca uma criança dentro de um teatro, por exemplo, para ele se identificar com aquilo, para ele entender que ele também faz parte daquilo, você forma público. Quem põe o pé dentro do teatro dificilmente vai sair. Vai querer assistir, vai querer ver, vai querer levar, né, o sobrinho para assistir, né, o Puxando filho, o esse neto. assunto, puxando esse assunto que você tá falando, a minha filha, ela gosta de filmes e desenhos, tudo bem, mas ela não fica mais de 10, 15 minutos assistindo um filme completo. Mas ela minha esposa levou ela no seu teatro, que você apresentou. Que bonitinha. Nós fomos também. Aí ela tinha na eu acho que época, dá- ela tinha na época 1 ano e 6 meses. Ela viu inteiro, sem piscar, a Marina falou. Bonitinha, fico Ela não feliz. piscou. E ela tem 1 ano e meio, gente. Tá vendo? Isso é muito difícil você prender atenção numa criança durante tanto tempo assim. Ela amou o teatro. Mas também tem o fato do Bernardo que a menina assiste a lista de Schindler, né? E Não, tá doido. Só, Vai ficar. só este detalhe. Ela é crítica disso, não. Que feliz eu fico. Porque é a grande dificuldade. Essa criança realmente, ela não tem aquela paciência mesmo de ficar assistindo aquela coisa. Então, quando você consegue, uma criança de 1 ano e meio, você consegue prender, fixar ali o olhar dela, e
levar ela Fisgar aquele peixinho ali, fisgar né? o peixinho, levar ele pra cima do palco, que a gente carrega. Esse que é o intuito do ator, a hora que ele sobe no palco, é cutucar o público, ou qualquer público que seja, né? Eu não sei como que aquele sentimento vai ser. Pode ser que em você não doa tanto como doa no outro. Então, o negócio da gente em cima do palco é chacoalhar, mexer com o público e falar, ó, vem. Forma de provocação, né? É um mundo Pra mágico, levar né? esta revelação sobre você mesmo. E aí chamar a atenção, E você te prender. E você, sendo professora de teatro, você já pegou assim, você notou na realidade, assim, na carne, puta, transformei este... Tem. É? Tem. De perceber, assim, uma criança que era muito tímida e de repente... Porque assim, eu comecei a fazer teatro, lógico, eu já era uma adolescente, mas quando criança eu não pedia pão na padaria. Eu. Por vergonha. Minha mãe timidez. escrevia o bilhetinho, entregava pro padeiro lá, pra pessoa, e pagava. Eu tinha vergonha. Então, isso começou dentro da escola. Comecei a ficar cara de pau dentro da escola. E aí começou a experimentar. O teatro sempre a gente faz, né? Na escola e tal. E até a hora que eu fui procurar mesmo uma escola de teatro. E aí, nunca mais. Nunca mais larguei. Nunca Eu ia mais. fazer essa pergunta. Em que momento você quis viver essas outras vidas que você comentou? Foi nesse... surgiu, então, você percebeu ali uma forma de lidar com essa necessidade de se expressar? E aí Eu podia... em alguns momentos, acho que eu podia ser... Além de eu ser outras pessoas, eu podia ser eu. Eu podia me sentir, eu podia olhar pra dentro e falar, poxa, olha, a Cíntia não é só isso, ela é isso daqui também. E vai te dando fortalecimento como ser humano, como caráter, vai te abrindo a visão de vida, né? Falar, minha vida é isso, mas é isso também. Peraí. Entendi. Ampliando a visão. Nossa, eu sou isso também. É. Você chega a se surpreendente. Porque você não se conhece. Quando você trabalha tanto para procurar um personagem, ao mesmo tempo você está fazendo uma busca em você mesmo. Peraí, eu não senti isso, meu personagem tem que sentir isso, mas eu nunca senti, peraí. Eu tenho que Aí o emprestar. laboratório que você aí comentou. é a hora que a gente vai. Você já fez algum laboratório mais extremo ou já viu alguém próximo, algum mais De sofrer, extremo? fiz um bem doído. É? Fiz uma peça, muitos anos atrás, que é Gianfrancesco Anieri, Um Grito Parado no Ar. Fazia um personagem chamado Flora. A Flora ele tinha, acho que era o terceiro filho dela que ela tinha perdido. E aí, assim, não Eu tenho não tenho filho. filhos. Nem perdi. Consequentemente. Então, eu não sabia como seria essa dor. E não adianta tentar Simular. mentir pro público. É pior É. erro que você faz é você mentir, porque a pessoa sabe quando você tá mentindo. Mesmo Sabe. que é leigo, né? Sabe, né? Porque estampa ali, né? O sentimento estampa. É que nem quando você vai mentir pra mãe, né? A mãe olha e fala, você tá mentindo. Você fala, poxa, atuei pra caramba, fiz um negócio super bom, né? Começa até a tremer na frente da mãe. Então, aí fui fazer uma busca, um laboratório sobre isso. E aí, lá em Santo André mesmo, eu fui fazer não sei como que o nome ali, uma instituição em que as mães se reuniam para falar sobre as perdas que elas tinham tido. Então, filhos que tinham morrido por droga, tráfico, doença, sei lá, qualquer acidente e tudo Nasceu mais. e morreu ali, né? Bebê, Então eram tudo. várias histórias. Nossa. E aí falei, pronto, agora eu preciso ouvir. Porque eu ouvindo e tentando viver, eu vou sentir. Aí você vê o quanto que dói. E eu percebi que dói até hoje de eu ter feito isso, porque eu peguei outro dia o texto, um exemplo de sala de aula, e falei, vou pegar esse texto mesmo da Flora. E aí comecei a falar o texto da Flora, chora, porque aí você volta a sentir a dor que você sentiu. E aí, assim, uma pergunta técnica talvez seja, você faz uma imitação das mães? Não no sentido pejorativo da palavra imitação, entende o que eu quero dizer? É Sim. olhá-las e replicar? Pega Na verdade, são, emprestado a dor, né? são algumas referências, mas na verdade você tenta, na verdade, criar uma A mãe. partir daquilo. Ser uma mãe.
Então você usa algumas referências que a gente tem na vida. Ah, se eu tiver que fazer uma vizinha fofoqueira, eu vou lembrar de uma vizinha que eu tive lá, não sei quanto tempo, uma Que tinha tia um tom de voz hipocondríaca, um jeito de falar, tal. A gente vai pegando algumas referências. Você absorve, cria e expõe. É. Legal. É. Então faz um... Nossa, eu nem sei. Na verdade, Frankenstein não é o monstro, né? Mas dá uma de Frankenstein ali, né? Você pega um Vai pedacinho pegar um pedacinho de outro. cada um, vai montando. Que loucura. Um Que maravilha, né? Não loucura, que beleza. É, loucura, que coisa mas boa. É uma loucura, mas... quem fez o parâmetro do que é loucura e que não é? Não sei também. Também não sei. E no teatro, quem são, assim, teus... Porque eu imagino que você é conhecido muita gente. Conheci muita gente. Eu lembro que há poucos meses faleceu aquela atriz Araci Balabalinha. você tinha... Conheci. Conheceu, tá? Sim. Das Por pessoas coincidência. que conheceu, assim, quem que te marcou muito, assim, até hoje? Paulo Altran. É? Eu sempre fui fãzaça do Paulo Altran, assim, e uma das vezes que eu encontrei com ele tava fumando, eu não sabia onde bater o cigarro, fiz assim, falei, bate aqui. Fica à vontade de comer, assim, porque um cara era um monstro, né? É engraçado, porque tem muita gente que você vê a atriz ou o ator e você fala assim, poxa, a hora que você conhece, você fala, não, o cara é muito pequenininho, baixinho, magrinho, você fala, em cima do palco, como que pode virar um monstro desse tamanho? Cresce 30 centímetros. Fica imenso. É o tamanho da interpretação, o tamanho do... É um absurdo. É um absurdo. E ele diz poemas muito bem, né? Assim, tem Eu assisti um uma espetáculo dele que era de Fernando Pessoa. eu imagino, meu Deus. Eu tive que assistir 2 vezes, porque a primeira eu perdi o controle, chorei o espetáculo inteiro. Então, tem alguns espetáculos na minha vida que eu tive que assistir algumas vezes. Uma foi esse, que é... Porque eu perco, né? Eu imagino. Eu não consigo prestar atenção na técnica, eu só me liberto ali, só presto atenção no sentimento que tá passando. mas Depois isso é eu bom, volto. né? Se Sim, é permite bom, ser mas pra público, gente que né? quer ver alguma coisa de técnica, depois a gente tem que voltar. Sim. Sim. Ah, né? tá. Se o teu objetivo Eu era outro falo, ali, poxa, né? eu queria absorver as partes técnicas, não peguei nada. Mas bom que você pega as duas, né? Como Sim, espectador sim. e como profissional. Não, maravilhoso. Que coisa. Eu tive muita sorte de assistir muitas coisas boas e tive contato com muita gente, assim... Especialista. Pica. Nossa. É. Nossa, tem... Cíntia, como vocês lidam com o público, assim? Eu sei que ele é algo fundamental, né, para uma peça de teatro, mas a reação do público às vezes muda a reação de vocês, o psicológico de vocês? Como funciona Boa isso? pergunta. Porque esse Porque daí eu tenho um é exemplo muito, que eu vou jogar depois, que o bacana. Rafael e o Tanera que participaram de um Tá. teatro do Picasso. É engraçado, sim, porque cada apresentação é uma e cada público é um. É totalmente... Posso fazer a mesma peça, sei lá, um infanto-juvenil que um público infantil ou infanto-juvenil vai assistir e, de repente, um adulto vai assistir. A reação do público é totalmente diferente. Você atinge totalmente diferente ali o público. Então, é muito legal. Que nem vocês foram assistir a minha última peça aí. E é engraçado porque muitas vezes os adultos vêm falar assim, nossa, Cintia, mas eu me diverti mais às vezes do que a minha filha. Eu me empolguei tudo por causa... Então, a gente atinge muitas vezes sem nenhuma pretensão, mas faz para todo mundo se divertir, faz para tirar o povo ali do sosseguinho. Mas a gente atinge às vezes sem pensar. E em cima do palco é legal, porque dependendo da reação do público, a gente também, né? Tem aquela coisa, é um termômetro. Você dá uma empolgada. Tá empolgado, o ator vai embora, cresce também, vai. Tá meio morno, poxa, a gente tenta subir, mas o público é essencial. Essa época de pandemia, Jesus, gravar ali, ó, na frente de câmera, E atuou. Terrível. Foi Filmado? Ao vivo? Fazia? online, fazia, ou gravava ou era na hora As ali online, lives. mas você fazer com 3 câmeras na sua frente, olhar o público, E não teve. não tem. Você foi assistir uma, né, Pedro? É. É duro, foi Isso aí, terrível. o assistiu público mesmo. deixa de ser teatro?
Pra mim, deixou. É. Eu acho que a grande magia é essa troca, sabe? Vira novela, Essa né? essa é a diferença de interpretação de TV. Novela, Porque... filme. Não É. né, Não, depreciar. é atuação, é outra trabalho, é Mas interessante, a é bacana, mas experiência- eu falo que eu sou pau de palco, eu gosto de estar em cima do palco, eu gosto de estar fazendo pra galera ali, eu gosto de, em alguns momentos, caçar um olhinho, assim, sabe? É Vocês isso. procuram, isso também perguntar, vocês procuram a ver uma pessoa, assim, a reação dela, alguém individual, às vezes? Eu enxergo pouquíssimo, assim, em cima do palco, eu tento dar uma anulada pra conseguir Quase voar que não mais. vê o parceiro, né? Mas de vez em quando dá pra dar uma Conferida, olhadinha. né? Ainda mais quando você mais faz a pertinho. mesma peça há muito tempo, aí te deixa mais Sobra um relax. espaço mental. Dá tempo de você dar uma respiradinha, uma olhada. Mas... Essa pergunta do B me fez pensar do circo, assim, né? Que no circo tem muita gente que... Até eu fui num ali em Ribeirão recente, a moça fez um trem mó complicado, mas eu acho que o pessoal fica quieto de tão impressionado, e ela acabou, e ela pediu, tipo... Aí todo mundo... pode? Nossa, pô, vem fazer tem aqui, anos, então, vem fazer, não vai aplaudir. Mas essa troca no circo, pra mim, assim, dá pra exemplificar bem o quão influencia na apresentação do cara. A minha Esse ia pergunta, puxar outra eu puxei coisa. esse assunto porque, eu não sei se vocês lembram, mas a nosso colegial, quando a gente fazia colegial no Picasso, eles chamaram um grupo de teatro, acho que pra adulto na época, que era muito forte. Vocês lembram? Vocês foram nesse teatro? Que no começo começa uma mulher grávida que se dá uma facada na barriga e tira o próprio filho. Não, E eu tinha não- criança. Tipo assim, começou assim No Teatro Municipal? Você lembra? Lembro. Até que aí depois acho que tinha sexo, né? Que eles ficavam pelados, mas eles falaram pra não ficar, porque era colegial, mas mesmo assim, tinha cenas de sexo. E o público, tipo assim, o público começou a não entender, começou a rir de algumas cenas. Eu lembro. Com o E os professor atores Kiko, pararam, sentaram no palco, começaram a olhar pra gente assim. então. Lembro. E falaram, vocês vão ficar rindo até quando? Lembro. E eles pararam. Nossa, eu não lembrava. Agora eu lembrei. Cara, não foi estranho? Foi? Mas Parece que Foi a organização do professor Kika. Não foi? Foi, porque Lembro era disso. uma Tia da rede. semana cultural. É. Tinha um personagem na rede, lembro. Caramba. Foi muito velho. estranho, porque assim, com certeza a gente não era o público pra aquele isso que eu ia teatro. falar, com certeza não tinha a idade Não era não adequada era. pra aquilo, né? E aí prejudica os atores? O público também fica perdido? Todo mundo, na verdade, é um grande erro isso. Eles né? encerraram no meio da exibição. Porque não, pra eles tinha dado, né? Começar a dar risada da peça. Eles não... Porque assim, pra você ter ideia, tinha um amigo meu que levou um irmão que tinha 10 anos e começou com a mulher dando uma facada na barriga grávida. Gente, Ela já levantou com o filho e foi embora, nessa primeira cena. Depois teve as cenas de sexo ali que a galera começou. Como assim, gente? E- Aí ela voltou. E depois, Ela voltou. não sei se para compensar, organizaram uma ida do colegial todo pro Teatro de Ribeirão Preto para assistir o Mágico de Oz. Eu fui também. pra Lembra? consertar o estrago. Só que aí chegou, Acho que foi o inverso. nós éramos, só tinha criancinha de... Mas foi eu e você só, não foi? Eu também acho que o fui. B Eu foi fui também. aham. O B. Que a gente chegou aí, uma hora parecia a bruxa, Aí vocês as riam. criançadas... Da a frente, criança- certo? Tocando pra trás, né? tudo correndo pra fora do teatro, as professoras, volta. Ó, o Ué, Bernardo gente. falou. Não sei em que momento eu comecei a ter vergonha de apresentar coisa. Tá aí, descobriu. Descobriu. Pode ser, pode Pode ser. ser. O cara viu o pessoal passando, tipo, entre aspas, lógico, vergonha, É. aquela situação tensa. Ele Falou. deve ter pensado, nunca mais vou me apresentar em lugar nenhum. É um trauma, né? Imagina. Traumatizou. Mas está depurado. Você já pode voltar a ser galinha. Posso. Olha ou o José, né? O José, José. Eu acho isso bem complicado, né? Tem que ter indicação, tem que- não, de sim. idade, tem que ter. Então, eu ia acho que perguntar, faz sentido, então, classificação tem. etária, Eu etc. Tem eu temas acho. que você não pode tratar com criança, nem com... Não por algum tipo de tradicionalismo ou conservadorismo, mas eu entendo. Não, gente, Você eu não acho que con- tem idade não tem pra tudo. sensibilidade, Acho que- né? Acho que tem. Você Né? tem Também que acho. ter uma... eu, quando vou indicar até para alunos meus, eu sempre peço uma sinopse, alguma coisa, para dar uma olhada. Uhum. Peço a indicação, acho que sempre é importante. Lógico, eu já fui em peças aqui em Sertãozinho, que era uma classificação adulta, e você vê a mãe colocando uma criança ali junto e depois, tipo, reclamando de um... Né, de uma cena. uma cena cena mais nua íntima, em cima né? do palco. Poxa, já tá ali a classificação. Você colocou teu filho aqui O dentro... filme da Barbie, né? O pessoal levando as
filha de gente. 7 anos de idade. Sim. Mas essa não é pra criança, realmente não é pra criança. Está escrito. Tá escrito. Tá escrito que não é. Só ler. É só Então, ler. Mas você falou de indicar, eu lembro que você estava lá na escola, assim, na aula de boa, daqui a pouco eu entrava, então tem uns atores aqui, e tem um, sei lá, um ator é do Malhação. Então, galera, a isso gente tá tinha com uma muito. peça de teatro. É verdade. O pessoal divulgando a peça ainda Divulgava nas nas escolas, escolas. assim. Acho que todo mundo passou por uma experiência disso. Aí você ficava lá, as meninas, não sou eu. Nossa, velho, você Tinha você muito. desbloqueou a memória da minha cabeça. Tinha Que ator muito que era isso. esse? Você lembra? Então, Cabeção. Não é verdade. Era o Cabeção? O Cabeção, ele chegou a ver, E né? minhas amigas me obrigaram a ir com elas pra assistir. Obrigado. Todo mundo acreditou. Preciso provar nada. eu quero provar que eu não preciso provar nada pra ninguém aqui nesse momento. Ninguém. Pra ninguém. E Cíntia, você já chegou a fazer algum monólogo? Não. Porque eu já vi uma vez e deve ser complicadíssimo, né, fazer isso. Eu gosto de turmona, eu gosto de atuar com uma galera. Mas, assim, eu penso, assim, ainda em fazer. Eu acho bacana. E eu já assisti alguns que eu falo, nossa, gente, é muito, né? Eu assisti um da Vera Holtz uma vez que ela era ela dentro de uma caixa. Nossa. Era só a cabeça dela que aparecia. Então, você imagina a atuação de uma pessoa durante, sei lá, 1h30, 1h40. Nossa. Uma cabeça. Uma cabeça. E que prende a atenção de todo mundo por 1h40. Então, Como é que a pessoa chega aí? É estudo? Mas Dom. tem alguma coisa de divino? Não, gente, nisso? talento tá, é legal, é o sazon das coisas, assim. Mas você tem que estudar. É estudo. É estudo, é técnica, é inspiração, transpiração. Porque tem dia que você vai fazer um ensaio, por exemplo. Você sai como se você tivesse sido atropelado por um caminhão. E você fala, pô, o desgaste não é físico, é mental. Você sai destruído, aí você pega e respira e fala, pera, agora deixa aí. Aí a pessoa Acabou. faz um serial killer no teatro e sai matando o povo na rua. Não é assim. Tem distanciamento, tudo, mas muitas vezes você sente consome. aquilo. Tem que ser de verdade. Então aquilo lá te dá uma mexida ali dentro, assim. Falar que não é mentira. Que coisa. Você toma uma porrada. Mas você tem uma ajuda, né? Porque assim, você pode estar sozinho em cima do palco, mas tem um sonoplasta que está te ajudando com o som, tem uma iluminação, tem todo um trabalho, você não está sozinho. Você está ali Vera falando Holtz não te texto. prendeu sozinha. Não, né? sozinha não. Então tem, né? Não se faz teatro sozinho, não existe isso. Porque uma coisa vai agregando a outra. Então não adianta falar, nossa, eu assisti a Vera Holtz, ela segurou tudo. Tá, ela segurou na atuação lá em cima. Mas em muitos momentos onde tinha o som, tinha a luz, aquilo também te prendeu. Então não é uma junção ali. A mágica acontece com um monte de gente. E às vezes é algo que escapa, né? As pessoas não reconhecem isso também. E O tem importância cinema, tremenda, né? A parte técnica toda. Tem muito trabalho, né? Nem você vai, um filme. Fui lá no cinema assistir um filme. Porra, é muito trabalho que É tem só por olhar o trás. crédito, né? Pois é. 10 minutos de trilhões de nomes subindo ali. Verdade. Você fala, o que é isso? Onde tava esse pessoal? Tava E um tudo ali diretor. no fundo, ó. Um diretor. Mas me Imagina. impressiona também esse... Poxa, ensaio. Quantas horas de ensaio você faz pra apresentar 1-2 horas ali, né? Pra um filme. Demora 2 anos pra fazer um filme de 1-2 horas. Caramba, o tempo de trabalho pro tempo de resultado. Então, poxa, é uma concentração ali imensa de 2 trabalho anos pra sendo resultado. bonzinho, né? Porque do início eu da dou um produção exemplo. do roteiro ali, vixe, muito vai antes. uns 4. Até, sei lá, um exemplo mais ou menos dentro, mas eu vi uma entrevista do Djavan esses dias que o Oceano, a música Oceano mesmo, ele tinha feito um pedacinho, um rascunho dela, que ele gravava, tem tudo gravado fita, assim. E esqueceu lá, e acho que a filha dele tava vendo e falou, nossa pai, olha, tem uma música muito bonita aqui, me manda, ou, né, vou aí ver, não sei que época foi isso, né, acho que não tinha WhatsApp, né, me manda aí, né, um áudio do rolê. E aí que ele se desdobrou e fez ali, então, poxa, é uma coisa que, se for contar o início da criação nesse rascunho, né, sei lá, ele ficou 15 anos pra fazer a música Oceano. Pô, Pois é. sabe, então...
tudo é relativo o tempo que demora, mas se for contar Demora isso muito. desde uma ideia É, inicial, pois é. cara, pelo amor de Deus. Eu fui fazer uma figuração, né, uma vez, do filme Carandiru. Só eu sei que eu tava ali, que eu sou um pontinho vermelho Que atrás legal. do gol. Eu sei que Ah, eu sou. é? Mas na foto? Na cena cena, sim, naquele jogo de futebol que tem ali no campinho de terra batida, eu sei que eu tenho uma camisa vermelha lá atrás. Vou olhar, vou ver em Por casa. quê? Pode olhar que eu tô lá. E aí, o que eu queria? Eu queria ver o Babenco. Falei, gente, eu vou fazer a figuração, né? Ganhava um lanche, um suco, mas eu vou. Catei alguns alunos na época e a gente foi fazer figuração. Falei, vamos lá, que eu quero ver o Babenco. Eu não vi nem a sombra do Babenco. Ele entrou, era que nem uma tenda, assim. Parecia um papa, né? Tipo um papa móvel. Entrou com uma tenda. A gente gravou, acho que 12 horas. Né? Tomamos lanchinho no meio disso, que era o prêmio. E ele foi embora, e eu não vi. Eu não vi o pé dele, eu não vi. Inacessível. Nem a pegada dele. Mas muito legal participar, muito bacana, né? Você sentiu o cheiro do Babenco? Eu não senti Não nem tinha o muita cheiro gente. da Babenco. Ah, que coisa. né? Não tive. Só o E cheiro agora de carandiru. não está mais entre nós. Eu acho que é interessante essa relação teatro e filme. Aí eu não sei se você vai ter referência, mas tem um filme chamado Dogville, que ele é basicamente... Acontece como se fosse em cima de um palco. E ele não tem nem... Como é que chama? Não tem... Não, tem ele não tem um mas a cenário, casa né? não tem O cenário é desenhado no O cenário é chão. desenhado no chão. E as pessoas, literalmente, assim, eles têm que atuar, inclusive, com as coisas que elas têm que tocar. Então, a pessoa vai abrir a porta, ela... É só um movimento. Abre só o ar. movimento. Acaba, tipo assim, ele perde um pouco aquele negócio, que você falou, expansivo do teatro, mas traz uma dimensão diferente para esse negócio de atuação e nessa relação. Porque é legal que você está enxergando, e o cara lá do fundo, ele tá dentro da casa, você tá enxergando ele porque não tem casa, né? E ele tem que estar atuando como se ele estivesse dentro da casa, totalmente isolado de tudo que tá acontecendo, né? É um filme muito bom. Tem gente que acha meio cansativo, ele é um pouco mesmo. 3 horas, mas é muito bom. Como ele é sempre sem cenário, ele é meio cansativo, mas é muito trabalho essa relação de filme com teatro. Bacana. Fica indicação. Dogville. Como é na prática a escola de teatro? Assim, as aulas são tais e tal. Hoje temos aula de choro. Hoje temos aula Chorinho, de... não. Assim, aqui em Sertãozinho, eu presto serviço para a Secretaria de Cultura. E aí a gente, antes eram dentro das escolas, agora atendo os CRAS da cidade. E aqui eu não, como eu falo, não formo atores. Ator a gente forma dentro da escola de teatro. Por quê? Porque tem uma metodologia muito mais... Tem coisas que a gente pode mexer dentro de uma escola de atores, né? E não é esse o rolê quando a gente está fazendo uma iniciação e tudo mais. Complementar, uma aula complementar. Você sabe até onde você pode chegar e dentro de uma escola você sabe que você pode ampliar isso, aumentar e cobrar mais, então. E aí a metodologia a gente vai puxando, né? Vai falar que nem dia de chorar. Né? A gente faz um trabalho de memória emotiva, de indução, leva a pessoa para um caminho, para sentir as emoções, tudo. Depois tem o cuidado de trazer de volta, né? Não vou largar a pessoa ali, né? Chorei, fica chorando aí. Provavelmente a pessoa não vai lembrar só de um cachorrinho. Não, então, como a gente mexe com a memória mesmo e dói, né? Então, a pessoa sente e tal, então a gente leva e traz para depois falar assim, agora respira, agora vai para casa bonitinho, esquece isso aí, esse BO Tá chorando, aí. bate sinal, acabou, pode ir Acabou, embora. pode ir embora, que nem acaba a sessão, né? Intervalo do choro. Semana que vem. Olha, não deu tempo, você entrega a tarefa aí do choro. E tem gente que tem aquela coisa que, sei lá, é dom, eu não sei, fala assim, chora. A pessoa... Jennifer Lawrence faz isso. Tem Ela muita fala- gente que faz isso. Os atores que interpretam com ela falam, ela tá assim, daqui 2 minutos ela vai começar uma cena horrível, que ela tem que chorar, perder o filho, não sei o quê. Ela tá comendo um hambúrguer assim. Vamos começar? Vamos. Chega lá. Ação. Chora. Começa a chorar.
Ela é assim, a Jennifer Lawrence. Ela não precisa entrar no papel. Ela liga a chavinha e já começa... E ela já falou sobre isso? Já. E que ela disse? Que pra ela é natural isso. Natural. Natural. O behind the scenes do Lobo de Wall Street é fantástico, cara. Leonardo DiCaprio, tipo, ele tá assim parado, aí o cara fala ação, ele tá tipo neutro, assim, um olhar neutro. E de repente, cara, ele tá 200 por hora, tipo... Eu vi Aí já. o cara fala corta, ele tipo, neutro de novo. Que coisa, né? A pessoa tem que ter um controle aí, É né? o controle emocional. Totalmente fora da curva. Né? Mas não quer dizer que eles sejam melhores que os outros, né? Cada um. Mas é de se concepção de impressionar, personagem né? e tudo mais. O que precisa é estudo, técnica. Funciona pra você, às vezes não Sim. funciona pra mim. Funciona pra mim, às vezes não Sim, funciona pra você. não tá? tem, Mas não tem regrinha, Na né? escola de formação de atores propriamente, por exemplo, que você fez, vocês têm disciplinas? Temos. Como que é História assim? de teatro, a gente tem toda essa coisa. E aí a parte prática, que aí mexe, memória emotiva, e a gente vai E aprendendo. dá pra técnica. notar a evolução, assim, Dá. na turma toda? É porque é autoconhecimento. É, né? É. Então você vai se mudando, você vai se esculpindo, você vai. Você entra lá, você chega cheio de barreira, cheio de limite. Eu não fico pelado na frente de outra pessoa. E aí você vai vendo que um corpo é só um corpo. E que não é, nossa, você tem esse órgão genital. Você também. Você também. Não é igual, mas é parecido. Entendeu? A gente se desprende disso. Mas porque escurinho ali... se desprende porque é bobagem. E aí, a hora que você vê, você tá pelado na frente dos outros e tá tudo bem. Por que é normal? Tu toma banho de roupa? Não. Por que em cima do palco eu vou? Não. Se o personagem tá tomando banho, tá tomando banho. E a gente não tem essa coisa de isso é sujo. Isso não... Poxa, bobagem. É um apego bobo que a gente tem. A gente morre amanhã, você vai saber quem que vai arrumar você dentro do caixão? Como que vai ser feito? Onde vai pôr algodão? Você não sabe nada. Entendeu? Mas aí chega uma hora que você fala assim, estou pronta, ou estou pronto, ou Acho não. que nunca. Nunca? Mas você precisa sair da formação. Terminar. Em qualquer, acho que qualquer área que você área. vai Quando você se estudar. formou, eu falei assim, pronto, formei, desempregado. Caralho. É assim, né? Vai, sei lá, tu é advogado, e aí? Cada caso é um caso, você sabe qual vai ser a reação? Cada não peça segue. é uma peça. Cada peça é uma peça, a gente não tem essa, eu sei tudo. Não sabe. Você Quem não acha sabe o que que sabe vem, tudo né? não sabe nada. E vai sempre estudar. E às vezes você pega um Paulo Altran e o cara era humilde a ponto de saber que mesmo com toda a expertise não sabia tudo e tal. Ninguém Só sabe sei tudo. que nada sei. Né? Tá vendo? Onde Teve teve Jana. 10 galinhas... A galinha falou isso. Sim. Você viu? Galinha. Não, mas eu fiquei assim... Eu fiz uma galinha também, Lê. Fez? Fiz. Mas você falava alguma coisa? Cacarejava. Então, pronto, mais que eu só ficava sentado assim, na caixa. Não, é pior que assim, uma galinha e as penas já estavam bem velhas, sabe? Soltando aquilo. Eu tenho alergia, gente. Aquilo começou e era infantil. E aquilo, as penas caindo, as crianças puxando o rabo da galinha. Porque a criança puxa muito o rabo de personagem, que é bicho. A gente apanha, a gente tem tudo isso. Você devolve, né? Puxa, né? E aí, o que você faz? Gente, apanha e sorri. E às vezes você fala assim, fora. Dá um beliscãozinho, né? Senta lá, Cláudia. Ataca. Dependendo do bichinho que você tá fazendo, dá uma rosnada. O Torneiro sabe fazer uma galinha bem, né? Sabe? Ele faz. Não, eu Como que sabia, é? mas eu tenho um... Não, problema no como que é? pescoço. Eu Ele é jogava talentoso, milho. não é? Porque, meu senhor, ele é Joga o talentoso. milho pra ele, Sempre Rafa. foi. É Essa talentoso. exclusiva, hein? Nossa, Joga faz o milho tempo, pro né, Pedro. amizade? Vou jogar na mesa, hein, Pedro? Olha, gente, the Oscar go to... Engasguei. Oscar, olha, voltou aqui. Muito bem. O que Mata você de avaliou orgulho aí, isso aqui. Cíntia? Não, o Pedro me mata de orgulho desde sempre, né? Desde sempre. Olha, um bate-bunda. Bate-bunda. Ele sempre é assim. lembro ainda. Ô, Pedro, só faz o barulho também, pra quem não estiver assistindo, só ouvindo, poder também... Por favor. Então agora só o barulho. Vou ter que jogar o milho de novo. Joga de novo. Joga o milho.
Olha, é muito talento. gente. Interpretação. É do sangue, tá no sangue. Sonoplastia, o Juliano ensinou muito pra gente aqui sobre música de filme, sonoplastia, trilha sonora, trilha Isso. musical e tudo mais. Ai, tá vendo? O talento completo. aí. Onomatopeias. Mas eu levava o bonitinho, eu levava ele pra Pior no que teatro, levava no cinema. O próprio Leão Verde Oliva você Sim, me acho que levou foi a antes de primeira fazer. peça que levei você pra assistir. Levava no cinema. Derrubava tudo a pipoca, era uma benção. Fazia xixi no copo do plástico, refrigerante. pra não querer perder o filme, era assim. Pra não era desse perder, momento. porque Caramba. Harry Potter e a Câmara Secreta, eu lembro que teve um intervalo. Eu já era grandinho, agora tem outros filmes que Não não tinha tem intervalo. Vai perder o filme. Faz xixi Nem no pensar copo. nisso. Tinha À só noite sai 17 na chuta, época, sem né? É. Não, mas quando eu era assim, era menorzinho. Ah, é legal. Lembro. E engraçado, né? Esse universo de artístico como um todo é surpreendente. Você vai num museu, você se encanta com obra e tudo mais. Por mais que, pô, você vê E também você se coloca na posição do... Você vê aquela tela. Eu nunca fui, né? Espera um dia ir no Louvre e ver lá a Mona Lisa, 10 metros de distância, e fala, beleza. E sai. Poxa, mas você tem que... ter uma experiência, você não vai... É que a gente tem o costume de ir num museu e querer andar o museu todo. Eu acho que é o jeito errado de você visitar um museu. Você tem que visitar o museu e, sei lá, olha a Mona Lisa e fica um dia inteiro ali pra... Ai, você desperdiçou, você não viu o outro. Cara, mas eu extraí o máximo que eu podia da Mona Lisa ali. E tudo bem que tem a técnica, mas aí, você não criou uma relação com aquela... Com o que o Da Vinci desenvolveu ali com... tudo que ele tinha em algum instante da vida dele. Então, eu acho que eu me perdi agora onde eu queria chegar. Ó, da galinha pro Louvre. Se pra perdeu você dentro do ver, Louvre. Mas eu entendi que você... como experiência. Ah, lembrei. E aí, a experiência da arte como um todo, a gente foi no set do Castelo Rá-Tim-Bum, e é uma coisa que eu lembro até hoje, do filme Castelo Rá-Tim-Bum, né? Sim. E, poxa, isso marca, isso é uma coisa que eu vivi que até hoje, e mesmo acho que se eu não tivesse foto e vídeo, né, da gente não tivesse filmado, eu ia lembrar daqui de ver o Godofredo, ver o quarto do Nino, entrar naquela casa de espelho, né, que põe a sua cabeça no personagem. Ai, Poxa, legal. é uma imersão, é uma troca ali que nem é uma arte que eu criei, mas eu vivi aquilo. É inexplicável. Eu quero sentimental, quero colocar minha é filha pra viver recordação, disso também. é Do mesmo jeito que você gostoso. levou, né, a Alice pra ir num teatro, eu quero levar a Isis muito nisso. Muito. É E ela gostoso, gosta. Ela gosta. Ai, E ela é atriz já, né? Ela já, brinca ali, sim, né? sim. Ela já interpreta muito. Viu os Ela últimos interpreta. stories dela de dinossauro? Dinossauro, ela tem roupa Não, de e ela dinossauro. tem um negócio mesmo de personagem, porque, por exemplo, se ela põe a roupa da Chapeuzinho Vermelho, você não pode chamar ela pelo nome dela. Ó, ela tem não que chamar responde. Já tá dentro do personagem. Você tem que chamar ela de Chapeuzinho, aí ela te responde. Hoje ela foi no dentista, a gente tava na dentista. Aí lá, eu sou a mocinha dentista e você é a mamãe. Era a dentista, era pra ser a mamãe. Ela tava escovando o dente do Sansão, que a gente tentou colocar o Sansão primeiro pra ela não chorar. Não deu certo. Ela Mas brincou com o tentou, Sansão e depois chorou. Mas brincou com o Sansão ali. E a dentista não sabia muito disso, né? Aí ela falou, então, Isis, não, eu sou a mocinha dentista. Mocinha nem. É, Ela entra no personagem. A futura ela, Jennifer nossa, Lawrence. olha lá. Quem sabe? Sim. Coitado, não vou criar nenhuma expectativa, mas eu Mas quero já que ela- criando. Já criando, né? É. Mas não vou expor pra ela minha expectativa. Eu tenho minha expectativa pra tudo, mas é minha. Sim, é. Invasivo. Doutrinador. Ô, Cíntia, qual foi a peça que você mais gostou, assim, de assistir? Uma que mais te pegou? Eu assisti uma, chamava Lembrar é Resistir. Foi no DOPS. Lembrar é ou e? Lembrar é Resistir. Foi dentro do DOPS, lá do cadeião lá de São Paulo, onde ficavam os artistas. Então, as cenas, você chegava, você era fichado e te jogavam dentro da cela. E aí ia passando dentro das celas e depois aí eu também tive que assistir 2 vezes. Primeira também descontrolei, depois fui. E conversando depois, principalmente com os atores, muitos deles tinham sido presos realmente naquela cela, tinham passado aquilo, foram torturados dentro daquela cela. Então era muito forte, era muito denso Visceral, e tenso. E eles iam te jogando mesmo, saía de uma cela, gritava com você, te empurrava em outra cela, fechava a porta e aconteciam as cenas lá dentro. Né? Então, as cantigas de dentro das celas, né? Cálice,
Afaste de mim esse cálice, né? As coisas de duplo sentido e tudo mais, de múltiplos Porque sentidos. tratava da época de Sim. ditadura. Então, É. Caramba. Do exílio, então era muito... Uma imersão completa. Então. Nossa, Até acho que pro foi público, a mais... né? Que loucura. Lembrar é resistir. Lembrar é resistir. Eu sempre penso bobeira, eu falei, nossa, será que alguém procurou o Celso Russomano, né? Direito do consumidor? Eu falei, nossa, vê que assistir a peça, o pessoal fica me empurrando. Fica me empurrando, né? Chega o Celso, nossa, aquele cara é chato. Né? Aí na Santa Porque você Efigênia, que ele quase sentia mesmo. Você era fichado e você era jogado dentro das Viver celas e experiência, você era sim. retirado aos gritos e você estava ali. Você estava ali. E é impressionante, né? Aí te coloca... Eu, sem eu ter ido, já me coloca pra pensar assim, nossa, a gente marginaliza e fala... tem muita gente que olha pro presídio e fala, tem que matar metade, não sei o quê. Te coloca lá pra viver. Eu sou um preso aqui. E aí, pode matar metade, né? Minha vida não significa nada, mesmo que eu errei, que eu fiz isso. E aí vai entrar, né? Eu não vou entrar no... o sistema carcerário recupera, não recupera, mas... Poxa, e aí? Mas É aquilo uma foi vida. criado assim, né? Eu defendo os artistas porque a gente não eram criminosos. Eles só estavam com a liberdade de Sim. expressão. É. O crime deles era esse. Tá, tudo bem. É um outro tipo de crime que fez crime, né? Que fez a pessoa ser presa. Mas me fez refletir isso sem ter ido. Como que a arte traz isso, né? Eu nem fui lá, já pensei. Eu acho que sou muito suscetível a isso, né? De alguma forma. Esses períodos de censura, assim, também são, em alguma medida, muito produtivos, porque o artista precisa, para escapar dela, Espremer o inventar uma suco vez ali, né? mais e... Porque nós temos a censura até hoje. Não vai falar que não existe. É óbvio que ela existe. Por exemplo, Dias Gomes, né? Pô, você vai lendo as peças dele assim, as referências que ele faz pra cutucar os caras, né? Da ditadura toda, enfim. Você fala, genial, assim. Porque passou. Porque passou, sabe? E mesmo histórias de bastidores, de estar tudo pronto pra encenação. Não lembro qual que é a peça, se é o Bem Amado, alguma dele. Mas tudo pronto para ser encenado, o Abujamra dirigindo, disse que o telefone tocou. E os caras generais falando, não, cancela, porque é aquela que depois virou novela da Globo, Rock Santeiro. Acho que é isso. E cancelando e tal. E ele aí reescreveu depois de muitos anos. E passou. Nessa época tinha, né, a polícia, né, entrava dentro dos teatros e levavam embora. E você sente a censura ainda? Como é? Ela existe, mas hoje, assim, a gente tem Velada. mais uma... tipo assim, pode fazer, mas... tem coisas que a gente tem que dar uma seguradinha. Não tanto, hoje é mais tranquilão e tal. Mas se hoje é mais tranquilão, eu não consigo não lembrar dos que apanharam, dos que morreram, porque hoje é muito fácil, né? As pessoas falam, não existiu, a ditadura não existiu. Se você está podendo falar isso hoje é porque muita gente morreu para que isso hoje seja liberado, para que você possa expressar sua liberdade, né? Ter a liberdade de expressão, muita gente apanhou para isso. Se privou da sua. E a gente pensa o teatro como esse espaço de liberdade, né? Sei lá, assim, eu vejo esta ideia conexa de liberdade de teatro, mas o que é a liberdade de música, liberdade de cinema, liberdade de literatura, liberdade de teatro. Não sei se vocês estão... Acompanhei. Parece que é... Não que os outros não sejam também espaços de... Mas sempre a gente pensa no teatro como forma de resistência, né? Vem à frente, assim. Mas... Como uma locomotiva. Sobre né? teatro, Shakespeare é realmente para iniciar, mas mesmo para depois desse início, para desenvolver, Shakespeare é o cara. Eu amo, tanto que eu estou montando Shakespeare com os alunos esse ano. Alguns alunos estão montando um Milk Shakespeare, que é uma bagunça ali, né? Tem coisa que a gente pode mexer, né? Domínio público, lógico. A gente tem algumas coisas que a gente tem um parâmetro por respeito. Mas dá para mexer e para dar uma atualizada, para dar uma mexidinha, uma brincadinha. Mas Shakespeare foi a minha primeira peça, eu fiz Sonho de uma Noite de Verão. Nossa. Então, ainda me lembrei. Era semente de mostarda, né? A gente Olha era fada. Você era... Grão de... Grão de ervilha. Grão de ervilha.
A gente Eles entrou no fizeram Teatro Shakespeare, eles Municipal de fizeram, vestido. olha, Olha só. é Fizeram muito bem? talento. Lógico que não, né? Meu Mas vestido não fechava atrás. Eram Seu fadas. vestido? virou uma comédia. Você foi nas fadas? Eu fui fada. Os dois foram Ele fadas. foi um duende, um gnomo, É, sei lá. o- E a O fada. Puck, eu fui o Puck no teatro. Acho que o Puck foi o Caio. Ah, eu fui o outro doente. É. Mas a Cintia que me emprestou a... Verdade. Tem usou foto, aquela tem que roupa. mandar pro Tem Lucas vídeo. colocar. É bem pior. Tem foto, Tem vídeo? Na hora que ele começa a peça, ele tá com uma camiseta preta por baixo e a roupa... Aí ele sai pra se trocar pra ser a fada, ele fica sem camisa. E era uma cena muito embolada, ele nem terminou a dele, ele se trocou correndo, ele voltou sem a camiseta preta de baixo, o fiozinho só na tetinha, assim, Tetinha. da roupa. Pagou peitinho. Teve o cara da continuação ali, né? Um erro de continuidade. Continuista. Imperceptível. Mas foi muito bom. E o que? Sonho de uma Noite de Verão é o quê? Um drama, um romance? Ele seria classificado em alguma coisa gente, assim? ou não? Comédia. Porque a gente fez uma comédia na escola. Mas né? qualquer é que coisa que a hoje- gente fizesse, comédia. Virava comédia. porque- Eu acho que assim, como cai as coisas no domínio público, você pode mudar e transformar. Uhum. Pai, tudo. provavelmente você vai trazer humor no Milkshake. Você vai fazer. Romeu e Julieta, eu adaptei, né? Que é uma coisa mais, eu vou trazer ele em comédia. Sim. Super drama de, morreu. Veneno. Tá até batido, né? Esse drama Gente, do- não vai morrer de amor hoje O em dia, bebê não. tic-tac. O Ô, Rafa vai, Pedro, o Rafa é tem muito isso no meu romântico- texto. romântico. Como você leu, a louca? Tic-tac? Tem tic-tac no meu texto. Olha, eu sou Tem tipo balinha diretor. tic-tac. Acredito. Nossa, Mas é gostoso. mas guarda. Mas sabia que quando eu comecei a fazer... pobre, né? Assim, não que eu não seja, ainda sou. Mas quando a gente está estudando teatro, a gente ganha nada, né? Ganha nada. Experiência, né? Experiência. E ganha. aí eu queria ler, né? E não tinha dinheiro para comprar livro, então Stanislavski, você queria ler todos os livros. Pegava na escola de teatro que tinha lá e tal. Falava, um dia eu vou comprar um box de Shakespeare. Comprei. Nunca li, tá lá agora, comprado só. Tá ali. Só Eu pra enfeite. já li todas as obras dele, mas O o que que você eu comprei... Bolas, não. E não empresto. Não, tá lá, só criando pó. Mas Tá deixa certo. lá. Mas é seu. Deixa lá, é meu, comprei. Sonho realizado. Como está sendo a experiência na política? Não sei se é uma política ostensiva, todos nós somos, né, em alguma medida, mas você está participando, sobretudo em Sertãozinho, né? É assim, quando a gente fala de política, a gente fala assim, poxa, eu não gosto de política, mas a gente vive política todo exato. dia. Então não tem como. E trabalhando com cultura, pensando, né? Eu falo que eu não sou, eu estou presidente do Conselho de Políticas Culturais da cidade. E então quer dizer, a gente tem que estar fazendo essa busca e tentando sempre puxar, porque nós somos a menor fatia, a cultura é a menor fatia. Eu digo que muitas vezes é vergonhoso falar, né, a porcentagem municipal. A fatia da verba. Pública. Então a gente acaba fazendo milagre, né? Eu imagino. Com o que vem pra gente. E, poxa, é meu trabalho, eu vivo disso, né? Pago minhas contas com trabalho de teatro, né? Não é fotossíntese, não é nada disso. Né? Tem conta, trabalho, é minha profissão. Não faço por hobby, né? E até hoje, eu vou falar minha idade, poxa. Né? 32. É quase Mais isso. do que ano passado e menos do ano que vem. Sim, não, tô beirando 50 anos já. E você, às vezes, ouvir ainda... Assim, você faz teatro, mas você não trabalha? Nossa. Trabalho. Trabalho com teatro. Então, é complicado que as pessoas não levam muito a sério, né? Falo as pessoas, mas é porque é a maioria mesmo. Acho que é hobby, né? Ah, você brinca de fazer teatro. Não brinco. É minha profissão. Tá lá, carimbado na minha carteira de trabalho. Então, as pessoas entender, por exemplo, essa época de pandemia. Nós fomos basicamente os mais prejudicados. Porque a gente precisa do público. A gente faz para ele. Mas nós fomos os mais consumidos nessa época. Pois é.
Quem que não ouviu uma música, quem não assistiu uma live, quem não assistiu um espetáculo, alguma coisa? Um desenho que foi dublado por um ator. Então, tudo você consome. Eu falo para os meus alunos, a gente não come batata todo dia, mas a gente consome cultura todos os dias. Querendo ou não. Entendeu? E por que isso não é valorizado? E por que a gente tem que lutar todos os dias por uma política pública? Por que a gente não tem isso? Por que a gente tem que cobrar coisa que está lá na Constituição, o direito à cultura está lá. Verdade. Então, por que a gente tem que o tempo todo ficar provando, inventando e cobrando por uma coisa que, poxa, é milenar, né? O teatro. A gente começou falando disso. Né? E aí? Vai ficar essa cobrança, vivendo de basicamente migalhas. Por que isso? Se você já não sabe que a cultura é importante, poxa, olha quantas lembranças tiveram da infância, né? Não é só o teatro, música e tudo mais, né? Tem várias artes. Poxa, na escola eu aprendi a fazer, sei lá, vitral. Eu aprendi a fazer uma técnica de pintura, né? Sombreamento, tudo mais. Poxa, tudo é arte, tudo é cultura. Te remete a lembranças, a momentos, as coisas. E por que isso não tem importância? Se a gente consome como arroz e feijão. É engraçado e muitas vezes revoltante. Por isso que na política, muitas vezes a gente acaba entrando e ganhando espaço para não se calar. Eu muitas vezes me enfio nas coisas porque eu falo assim, poxa, pera, eu sou uma voz de muita gente que está ali atrás. Eu não vou me calar. Se fosse na época da ditadura, gente, eu tinha perdido os dedos, a língua e a cabeça, eu tinha morrido, ia achar uns pedacinhos, porque eu não vou me calar. Nunca vou. Não consigo. Então, quando a gente começa a criar espaços em outros lugares, é para ter espaço de voz. É para tentar... e a arte não vai morrer? Não vai nunca. Não. Mas a gente precisa demarcar espaço, tempo. Espaço. Linda resposta. Levando em consideração, juntando isso com o que você tinha perguntado, sempre na arte, o pessoal sempre criticou, sempre foi um local de resistência. Né? Eu acho que o segredo da arte é ter a capacidade, sempre foi esse local de resistência, porque ela sempre teve a capacidade de criticar nas entrelinhas, né? Não é diferente de você ser um jornalista, simplesmente, você está escrevendo aquilo e a crítica é uma coisa direta, então você era simplesmente podado. Enquanto a arte, ela tinha a música, que a gente, como você citou, do Cálice, tem Apesar de Você, o Chico Buarque tem vários, né? O Raul Seixas tem vários também, e entre outros. A arte, ela consegue atacar pelos meandros, né? E é por isso que eu acho que também tem essa beleza, né? É uma resistência um pouco diferente de uma resistência direta. Você não vai estar tacando bomba, provavelmente, mas você vai estar atingindo muita gente do mesmo jeito. Muito legal. É uma resistência, vai no âmago, assim, né? Ela é visceral. E ela usa a inteligência. Porque ela a palavra você joga... É que nem outro dia eu estava falando, acho que foi para o Pedro. Caetano brinca com as palavras... Né? Então você, eu entendi isso, mas de repente eu ouço mais 2 vezes essa música, eu entendi outra coisa totalmente diferente, né? E ainda mais nessa época da ditadura que não podia, então eles jogavam a palavra do Cálice, por exemplo, que podia ter várias compreensões, né? E eu acho isso legal. E sobre a resistência é isso. Eu sempre bato nisso. Enquanto formos resistência, seremos resistência. Então, enquanto a gente resistir, a gente vai existir. E fazer arte. Sempre. Certo. Gente, vamos encerrar por aqui então, que já estamos passando de 1h20. Nossa, que coisa, é gostoso, né? E sempre tem mais coisa pra falar, né? Tem. O nosso tempo é curto aqui, porque... Mas vamos chamar mais vezes, né? Sim. Acho que ninguém consegue encerrar um assunto aqui por completo, né? Sempre falta alguma coisa também. Mas...
se a gente encerrar algum assunto na vida, você não precisa mais viver, assim, né? Olha, gente, por favor. Acabou. Nossa, ó a Obrigado, galinha. IndicaCasters. Este é o Se quiser Pedro. convidar sempre aqui, eu tô à disposição. Cíntia, muito obrigado pela sua presença. Imagina, obrigado. Por Eu essa aula de amei. cultura e teatro. Amei. Obrigado. Bate-papo, foi gostoso, né? É muito Vendo. gostoso. Até fico imaginando, né? Todo mundo que tem algum programa ou que organiza alguma coisa, é um exercício até pra quem vem aqui entrevistar. Então, ó, imagina que não, já tá montado. Ele não, poxa, é uma transformação aqui também. É muito é a gostoso. vida. É muito bom. Sim. A gente Por acaso a gente tá vivendo aqui, A gente né? fez teatro aqui, foi no improviso. Por acaso. também. Ó, foi, agora tira. Hamlet. Ó. Bom, galera, então, muito obrigado. Vamos todos jantar, né? Você, Sim. quem jantou aqui? Eu não Verdade. jantei, né? Também não. Também não jantei, não. Vamos jantar, eu sempre encerro assim. Olha, Valeu Ele tá demais. com uma fome daqui, Olha né? pra câmera e fala valeu demais, então, Rafa. É. Valeu demais. Valeu demais. Falou, tchau, tchau.